Adolescente tem que ser forte. É uma prova. Os pais que estão aqui, Deus abençoe. Os adolescentes são uma benção, irmão, são uma benção. E é uma experiência nova essa idade. Ele está com 15 anos, vai fazer 15 anos agora. E adolescente, alguns dizem que é a fase da aborrecência, mas eu não creio assim. Eu creio que é a fase que eles vão receber instrução, sabedoria, graça, para que logo a juventude chegue, logo se tornem obreiros, e eu creio que assim a igreja entende, que não é a fase da aborrecência, mas é a fase da força, do vigor, de novas conexões, e eu creio que Deus vai usar, como tem usado essa liderança, para impregnar na mente dos nossos adolescentes as verdades celestiais. Todos encontraram? O texto bíblico está projetado, eu quero ficar com o versículo 52, a parte que está aí mesmo, a parte A. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Dá para a gente repetir todos juntos, aproveitando o vigor e a força de vocês? 1, 2, 3. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Dá para melhorar? 1, 2, 3. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Amém. Queira estar assentados, queridos. Glória a Deus por esse tema sugerido pela nossa diretoria, ou pela nossa liderança dos adolescentes. É um tema, é bem verdade, que tem sumido dos nossos altares, pastor José, o tema sobre arrebatamento da igreja. E o tema proposto para esse primeiro encontro de adolescentes é despertando para o soar da última trombeta. E orando a Deus, o Senhor fez viva o meu coração, o texto que ora acabamos de ler, Paulo instruindo a igreja de Corinto. Ele traz uma verdade muito forte, muito simples, mas que nós precisamos entender. É bem verdade que alguns temas é difícil de ser pregado, principalmente temas escatológicos, temas que tratam das doutrinas das últimas coisas, mas o Senhor fez vivo ao meu coração que o arrebatamento da igreja é iminente. O arrebatamento da igreja é algo que vai acontecer, indiferentemente se nós quisermos ou não, ele vai ocorrer. Indiferentemente se nós estivermos preparados ou não, ele vai acontecer. O arrebatamento da igreja é algo que, não sendo saudosista de forma alguma, mas há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando nos convertemos, alguns até 30 anos atrás, as mensagens centrais do nosso púlpito era arrependimento, arrebatamento, segunda vinda de Jesus. Porém, essas mensagens parece que nos nossos dias ela não é bem vista, parece que nos nossos dias esta mensagem tem entrado em desuso, porque há uma certa ansiedade ao coração desses crentes pós-modernos concernente ao arrebatamento da igreja. Alguns pelo desconhecimento, outros pelo obscurantismo sobre o assunto, outros pelo medo de ficar no arrebatamento, acabam evitando ler textos que confrontam e que falam sobre o arrebatamento da igreja. É bem verdade que o arrebatamento da igreja é uma doutrina fundamental da Assembleia de Deus. Nós somos, de uma certa forma, pré-tribulacionistas. Nós cremos que o arrebatamento vai ocorrer antes da grande tribulação, e nós precisamos entender algumas verdades para que nós possamos, de fato, sabermos o que é arrebatamento. Eu prego para uma geração de adolescentes de 12, de 11, de 12, de 13, de 14 anos, 15 anos, uma geração que, quem sabe, vai ficar com
com essa mensagem sobre o arrebatamento ao longo da sua vida, porque ao nos convertermos, a maior esperança, a maior expectativa do coração do crente deve ser o arrebatamento da igreja. Paulo escreve que os que esperam em Cristo só nessa vida são os mais miseráveis entre os homens, embora que seja bom viver aqui, embora que seja bom estudar numa boa escola, termos uma boa casa, termos um bom carro, um bom emprego, a nossa serra é abençoada de todas as formas, mas a expectativa da igreja precisa estar no arrebatamento da igreja. E se nós fizermos uma pergunta retórica, claro que você não precisa responder, qual foi o último dia que você ouviu uma mensagem sobre arrebatamento? Eu acredito que poucas mãos se levantariam, porque esta mensagem, alguns pregadores preferem não pregá-la, porque não dá aplauso, não dá agenda, não dá holoforte, não dá tapinha nas costas, mas eu preciso ser fiel àquilo que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração sobre arrebatamento. Algumas definições sobre arrebatamento precisam ser ditas nessa noite. O termo arrebatamento, ele vem do latim harpazo. Esse termo harpazo no grego é raptus, que é a força, é a retirada em um momento da igreja. No grego, harpazo significa retirar com força e de forma violenta, ou seja, o arrebatamento da igreja será o momento em que nós seremos arrebatados, retirados desse mundo com força, violentamente seremos arrebatados dessa terra. Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, na sua primeira epístola, dizendo: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor dos ares. Observe que no versículo 15, versículo 14, Paulo diz assim: não quero, pois, irmãos, que sejais como os que não têm esperança, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Observe que a esperança da igreja se dá no momento em que se desencadeia fatos escatológicos. O arrebatamento da igreja é o primeiro fato escatológico, porque a escatologia bíblica, que é a doutrina das últimas coisas, se iniciar-se-á com o arrebatamento da igreja. Há muitos pontos que precisam ser entendidos, mas o Senhor trouxe ao meu coração que o arrebatamento precisa estar no coração da igreja. O texto que fizemos leitura, Paulo diz: no momento, num abrir e num fechar de olhos, ante a última trombeta. Observe a expressão última trombeta. Mas aí você pode se perguntar: pregador, em Apocalipse 6, 7, 8 e 9 vai falar de 7 trombetas, mas qual é a última trombeta? Aqui nós precisamos entender que a última trombeta que Paulo fala é a trombeta que fechará um período probatório, um período dispensacionalista, um período que encerra-se a graça. As trombetas de Apocalipse 6, 7 e 8 são trombetas de juízo, que a igreja não verá, porque seremos preservadas esse tempo. Por isso Paulo diz: ao soar da última trombeta, a expectativa desta geração não é a morte, a expectativa desta geração não é a ressurreição, a nossa expectativa é o soar da última
trombeta, aleluia, é o soar da última trombeta. Eu vou melhorar para que você entenda. Bento Gonçalves pode ser uma região turística belíssima, mas aqui não é o teu lugar. Você pode ter o melhor carro, mas não é isso que Deus projetou para você. Você pode estudar na melhor universidade, mas não é isso que Deus tem. A expectativa da igreja está em um momento, num abrir e fechar de olhos, a trombeta vai soar. Eu prego para duas gerações aqui, as gerações de pais que conhecem o arrebatamento e a geração de filhos que sairão daqui neste culto geral de adolescentes dizendo: Bento Gonçalves não é o meu lugar final. Oh glória, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Precisamos entender que o arrebatamento é uma promessa de Jesus Cristo. Jesus, quando esteve na terra, ele fez promessa, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 1, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez, para que onde eu esteja, estejais vós também, oh glória. Jesus está dizendo: eu vou ali, porque lá já tem a proposição a moradas. Jesus não foi preparar, ele disse assim: há moradas. Se não fosse assim, vou teria dito, vou preparar lugar. Sabe o que Jesus está dizendo? Já tem um lugar para você no céu, já tem um lugar para você. Urabagaxandarai, nós vamos subir. Porém, há alguns equívocos escatológicos que precisamos desmistificar para que compreendamos a doutrina bíblica, porque alguns acreditam que Jesus virá antes da grande tribulação, alguns acreditam que Jesus virá no meio da grande tribulação, alguns acreditam que Jesus virá depois da grande tribulação, alguns acreditam que todo olho verá, porque quando lemos a Bíblia, parece que nos dá uma confusão, porque ora a Bíblia diz que Jesus desce no Monte das Oliveiras, ora a Bíblia diz que Jesus fica nos ares, ou seja, ou Jesus desce ou Jesus fica nos ares. Há uma confusão teológica, mas nós precisamos entender que a Bíblia usa dois paralelos, ou duas palavras gregas para arrebatamento. Primeiro, parousia. Parousia no grego é literalmente presença, chegada rápida, vista com ênfase na vinda corporal visível de Cristo aos santos. Então, para a igreja é a parousia. Jesus vem para a igreja. E o segundo termo é epifaneia. O termo epifaneia é a manifestação pessoal de Jesus de forma visível a todo olho. Então nós precisamos entender que a vinda de Jesus se dará em duas fases. Como assim o pregador? Sim, a vinda de Jesus se dará em duas fases, dividida por 7 anos. Por que 7 anos? Porque enquanto que aqui na terra, escute isso, o mundo entrará na grande tribulação, a igreja passará pelo momento de galardoamento dos santos, mas nós precisamos entender que a diferença das duas fases se dará em 7 anos. Então o arrebatamento, parousia, será secreto. Olha o que diz a Bíblia, Mateus 24:36, mas acerca daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Na segunda vinda de Jesus, epifaneia, será pública. Olha o que diz em Apocalipse 1, versículo 7, eis que vem em nuvem, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Então na primeira vinda ele vem secreto para a igreja, na segunda vinda ele vem
pública. Na primeira vinda, ou no arrebatamento parousia, ele vem para a igreja. Disse Paulo aos Tessalonicenses: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Na segunda vinda, epifaneia, ele vem com a igreja. Olha a diferença: na primeira ele vem para a igreja, na segunda ele vem com a igreja. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Paulo, ou melhor, Judas, capítulo 1, versículo de número 14, Judas diz assim: e deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Então na primeira vinda ele vem para a igreja, e na segunda vinda ele vem com a igreja. Na primeira vinda ele vem antes da grande tribulação. Apocalipse 3:10 diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora que há de vir sobre todo mundo. Na segunda vinda ele vem após a grande tribulação. Mateus 24, 29 e 30, Jesus disse: e logo depois destas aflições daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Na primeira vinda ele vem antes para preservar a igreja. Na segunda vinda ele vem, aleluia, depois da grande tribulação. Vamos para a Bíblia. Eu amo Bíblia, eu sou pregador de Bíblia, eu introduzo a Bíblia para os meus adolescentes. Por quê? Porque pela Bíblia eu não sou enganado, pela Bíblia eu sou fortalecido, pela Bíblia eu sou instruído. Ora, eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite. Na primeira vinda, Jesus na parousia, ele vem nos ares. Olha o que disse Paulo: depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Na segunda vinda, epifaneia, ele pisará no monte das oliveiras. Olha o que diz Zacarias, capítulo de número 14, versículo 4: e naqueles dias então pisará os seus pés no monte das oliveiras. Isto é Bíblia. Na primeira vinda, no arrebatamento da parousia, todos os santos o verão. Olha o que disse Paulo: todos o verão. Todos nós seremos arrebatados e estaremos com ele nas nuvens. Na segunda vinda, epifaneia, todo olho verá. Na primeira vinda, a parousia, será um tempo de alegria. 1 João capítulo de número 3, versículo 2 diz assim: amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque como ele é, o veremos. Na primeira vinda será alegria, na segunda vinda será lamentação. Mateus 24 e 30, Jesus disse: então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céu. Oh glória, você entende, meu irmão, que há uma diferença entre o rapto da igreja da parousia e o epifaneia. Primeiro nós temos que entender que no arrebatamento parousia, os incrédulos serão deixados. Mateus 24, 40, 41 reprisa para nós. Olha o que disse Jesus: estando dois no campo, um será deixado e o outro será tomado. Estando duas moendo no moinho, uma será deixada e a outra será levada. Então no arrebatamento parousia, os incrédulos serão deixados, mas no arrebatamento que vai acontecer, a Bíblia diz no epifaneia, que os incrédulos serão destruídos. A Bíblia diz em Sofonias 1,17: e a angústia dos homens andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Olha que interessante, e você precisa gravar isso na sua mente. Jesus virá em dois momentos. No primeiro ele fica nos ares, e no segundo ele vai se tornar visível a todo homem. Mas agora eu preciso que você entenda comigo que os elementos
elementos do arrebatamento, eles são especiais. Porque são especiais, pregador? Porque sem os elementos do arrebatamento, a igreja não criaria expectativa do arrebatamento. Nós viveríamos como se não houvesse amanhã, viveríamos como se não houvesse o céu. O primeiro elemento do arrebatamento é o elemento surpresa. Por que surpresa, pregador? Porque a igreja é constituída pelos vivos e pelos mortos em Cristo. Então o elemento surpresa se dará, porque Jesus deu uma palavra muito forte. Mateus 25:13, reprisa para nós. Olha o que Jesus disse, Mateus 25:13: vigiai, pois, porque não sabeis a hora e nem o dia em que ele virá. Olha o que diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem virá. O elemento surpresa é esse, sabe qual é? Que pode ser ainda neste culto. Jesus pode voltar nessa noite. Tem alguém que tem essa expectativa? Reprisa para nós 1 Tessalonicenses 5:2. Paulo diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O ladrão não avisa quando vem, o ladrão ele vem e saqueia. Jesus está dizendo: eu não sou ladrão, a minha vinda é como o ladrão de noite. Assim será a vinda de Jesus, ou seja, não dará tempo, é elemento surpresa, ele veio. Eu sinto a graça. Crente que tem expectativa para o céu, levanta a mão. Pode ser nessa noite, pode ser nesse culto, pode ser. A minha pergunta é: se ele vir, você vai? A minha pergunta é: se a trombeta soar, você ouve? A minha pergunta é: se ele romper, você sobe? Eu quero ver esses adolescentes dizendo: Maranata, ora vem. O problema é que ninguém prega mais, porque não dá status, é difícil compreensão, demanda estudo, demanda tempo. Mas Jesus está dizendo que o primeiro elemento do arrebatamento é surpresa. Ele virá em um momento em que nós não esperamos, ele virá no momento em que nós não aguardamos. Aí fica a expressão do apóstolo Pedro dizendo: vigiai. Estais apercebidos. Quando nós estamos apercebidos, nós ficamos atentos aos sinais. O elemento surpresa, ou o elemento especial do arrebatamento, o elemento surpresa, nos traz a expectativa da apreensão que pode ser agora. Eu não sei se você já teve essa experiência concernente à expectativa da vinda de Jesus. Os mais antigos vão lembrar comigo que quando nós ouvíamos as mensagens sobre o arrebatamento, o nosso coração queimava, porque nós queríamos o céu, nós queríamos que o arrebatamento acontecesse. Mas nós temos que entender que o elemento surpresa nos habilita a ficarmos apercebidos. O elemento surpresa do arrebatamento nos torna vigilantes. Pode ser hoje, pode ser essa noite, pode ser esse culto. E se a trombeta soar, eu vou subir. Eu lembro um dia com o meu adolescente lá em casa, que nós conversávamos justamente sobre o arrebatamento da igreja. O menino entrou num desespero tão grande, irmão, que ele se agarrou e disse: pai, eu preciso. Ele não tinha aceitado Jesus ainda. Ele disse: eu preciso aceitar Jesus, porque se Jesus vir agora, eu não vou subir. Eu não estou preparado, eu não vou subir.
mas chorava copiosamente quando nós falávamos. Ele disse: se o pai e a mãe subir, eu vou ficar. O arrebatamento da igreja pode ser agora, e nem Jesus ainda eu aceitei. E eu lembro que aquele dia, na sala da minha casa, pastor Amarante, nós oramos pelo menino. Com 11 anos de idade ele aceitou Jesus, e 15, 20 dias depois tinha um batismo. Eu disse: então você vai fazer o discipulado, e você vai se batizar cumprindo o mandamento. Ele se batizou, e para minha alegria, o pastor Ageu disse: Éder, o Vini vai se batizar, você quer batizar ele? Eu disse: eu vou batizar. Segundo elemento, surpresa, ou o segundo elemento do arrebatamento: invisibilidade. Pregador, a palavra é muito difícil, não é? Nem falei as palavras difíceis que eu tinha no começo. Não falei. Invisibilidade, por quê? Porque o arrebatamento da igreja será invisível ao mundo material, porque só os arrebatados terão a percepção da transformação. Não, você não entendeu. O mundo só vai saber que a igreja saiu da terra quando ouvir uma notícia. Muito em breve vai ouvir uma notícia. Tem alguém para me ajudar aí? Ninguém sabe se isso é antigo, né? Mas muito em breve. Olha aí o mundo sabendo. É isso aí. Onde está? Aonde eles estão? Nas portas da igreja, com voz, vai dizer: será que tem alguém com essa expectativa? Será imperceptível ao mundo, mas eles sentirão. Quando o teu colega de trabalho, quando o teu colega de classe, aonde está aquele crente? Aí, alguns desesperados vão correr, procurando o pastor, procurando o gabinete, para confessar pecados, para arrependimentos. Irmãos, não se apavorem com o que eu vou dizer. Se você ler Apocalipse capítulo 7, a Bíblia diz assim: João olha, e quando ele levanta o seu olho, ele vê uma multidão de vestes brancas e com palmas nas mãos. João disse: quem são esses? E disse Jesus, ou disse o anjo: esses são os que vieram da grande tribulação e que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Se você pedir quem são eles, eu até falo. Você quer saber? Não quer, ninguém quer saber, então não vou falar. Não, quer saber quem são eles? Não, os irmãos não querem. Quer saber, irmão? Sabe quem são eles? Os crentes de hoje que brincaram de ceia. Os adolescentes que brincaram de igreja. Os irmãos que achavam que Jesus não ia mais voltar, porque era promessa antiga. Essa multidão de Apocalipse 7 é a igreja que não estava preparada para o arrebatamento. Eles ficarão, mas como eles têm conhecimento da Bíblia, e que não se deixarão marcar na mão ou na testa pela marca da besta, eles vão ser salvos pelo derramamento do seu próprio sangue. Mas o conselho desse jovem
o pregador é, ainda o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, ainda é noite de confessar, porque a trombeta vai soar. Aí nós falávamos escatologicamente com meu filho, e ele dizia: pai, vamos criar hipoteticamente uma situação que se nós ficarmos. Disse, não, vamos só criar hipoteticamente se nós ficarmos. O que nós vamos fazer? Não vamos se deixar marcar. Mas aí ninguém compra, ninguém vende, ninguém faz nada, não tem nada, é um sistema. Aí nós vamos ter que ser uma oposição ao sistema. Esta é a geração que não subiu no arrebatamento e ficou. Só que Jesus é tão misericordioso que eles serão salvos, mas eles estão com palmas nas mãos. Sabe o que é palmas? Eles estão com uma folhinha que não terá glória alguma na eternidade, porque a igreja nesse período, eu estou falando aqui escatologicamente, a igreja nesse período de 7 anos, ela receberá galardões, nós seremos galardoados enquanto o mundo passa pela grande tribulação, mas esses que vieram da grande tribulação, eles vêm com palmas, ou seja, é somente uma folhinha de palma, não tem galardão, não tem lauréis, não tem estímpanos, não tem coroas, não tem glória nenhuma. Eles serão salvos porque simplesmente derramaram o seu sangue. Mas eu prego para uma igreja que vai ser arrebatada. Enquanto que o mundo passa pela grande tribulação, nós estaremos sendo glorificados por Cristo e sendo galardoado por Ele. Segundo elemento especial do arrebatamento é a invisibilidade. Então ele vem, o mundo não percebe, mas sentirá falta. Terceiro, imaterialidade. Imaterialidade, na verdade nós seremos transformados. Paulo escreve aos Coríntios capítulo 15, versículo 53, na primeira epístola. Olha o que disse Paulo, até eu gostaria que o irmão projetasse esse texto. Paulo explica concernente à imaterialidade. Paulo diz assim: porque convém isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, meu irmão, sangue e carne não vai entrar no céu, nós seremos transformados num corpo incorruptível. Paulo está dizendo: o que é mortal se revestirá da imortalidade, e o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Ou seja, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Você já parou para pensar que nós não entraremos no céu com este corpo cheio de pecado, cheio de mazela, cheio de falha, cheio de transgressões? Nós seremos transformados, porque carne e sangue não entra no céu. Aí você precisa se alegrar comigo no quarto elemento surpresa do arrebatamento. Qual é, pregador? Velocidade. Paulo escreve no texto que lemos: no momento, num abrir e de fechar de olhos. Paulo, para tentar explicar a velocidade do evento, Paulo usou o termo grego atomos, que aparece no texto bíblico na expressão no momento, num abrir e num fechar de olhos. Ou seja, literalmente, átomos significa indivisível, algo impossível de ser cortado ou dividido. Eu fui buscar e eu estudei a expressão um abrir e fechar de olhos. Segundo o estudo, diz que piscar o olho involuntariamente é 290 a 750 milissegundos, ou seja, 1/3 a 3/4 de segundo, no momento, num abrir e fechar de olhos. Aí a pergunta que eu faço para você: e você acha que dá tempo de você se arrepender em 1/4 de segundo? Você fechou o olho, você já não está mais aqui. Você piscou o olho, você já foi transformado num corpo
incorruptível de glória. Aí a pergunta que eu faço para você: você acha que dá tempo de se arrepender? Não dá. Você acha que dá tempo de correr para a igreja? Não dá. Então o momento é esse: o arrebatamento da igreja acontecerá. Será então de forma surpresa, invisível, imaterial e de uma velocidade incalculável. Jesus virá, e a pergunta que eu faço uma vez mais, sendo taxativo: se ele vir hoje, nós iremos ou não? Tem gente que nem vai dormir hoje, pastor. Isso é bom, disse o pastor. Se a trombeta soar hoje, pregador, sobe ou fica? Se os céus tocar a trombeta hoje, vamos ou ficamos? Subiremos ou seremos deixados para trás? Pregador, você poderia vir com algo mais light, né? Para os adolescentes. Você vai? Não vai agarrado na gravatinha do papai, obreiro? Vai agarrado na saia da mãe, dirigente de coral? É individual. É que nem senha de banco, pessoal e intransferível. Você vai? Eu vou. Eu quero. Eu tenho orado para Jesus, eu disse: Jesus, eu não quero cruzar os céus e ficar. Eu não quero ganhar o mundo e perder ganhar os de fora e perder os de dentro. Jesus, eu não quero, não, eu quero subir. Eu quero o arrebatamento da igreja. Eu quero o céu. Por quê? Porque para mim, irmãos, imagina, eu prego o arrebatamento e eu ficar no arrebatamento. Eu prego para a igreja e você me encontrar dizendo: pregador, mas você não pregou que Jesus ia vir e você está aqui. Não, eu quero o arrebatamento. Se tem alguém mais que dentro da sua alma está gritando: eu quero o arrebatamento, levanta a mão. Se tem mais alguém com o mesmo sentimento com o meu, aqui atrás de mim, dizendo: eu quero o arrebatamento, não apenas levanta a mão, mas abre a boca e dá um glória, porque lá no céu você vai ser galardoado. Jesus está dizendo: o som da última trombeta soará, e você vai. Não dá holofote, não dá aplauso, mas não tem problema. Se você não dormiu essa noite, eu já fico feliz, porque enquanto você estiver com a sua cabeça no travesseiro, o Espírito Santo vai mostrar áreas que você precisa melhorar, áreas que você precisa consertar, porque não vai para o céu. Está na Bíblia, eu lhe provo, não vai para o céu aqueles que estão com uma vida dúbia, aqueles que cantam hino aqui dentro e cantam funk lá fora. Não vai, não adianta estar de sainha aqui dentro e mini saia na escola. Não vai, não adianta pregar aqui e viver em adultério. Não vai, não adianta cantar eu amo Jesus e na primeira oportunidade nega café. Mas se tem alguém que zela pela salvação e está primando pelo céu, Jesus está dizendo: eu vou voltar, a trombeta vai. Quem me dá mais 5 minutos, irmãos? 5, 10, 15, 20, 25, 30, olha 40, eu vou longe, pastor. Tem bastante 5 minutos, mas eu prometo que eu preciso correr para gente já orar. Aí eu preciso entender por que do arrebatamento, pregador. Por quê? Primeiro, o arrebatamento acontecerá para fazer a diferença entre justos e injustos. Sim, Mateus 25, as parábolas das 10. A pergunta é:
Se todas eram virgens, todas eram brancas, todas estavam trajadas de branca. O problema é que 5 delas, está no texto, eram nércias. A palavra nércias quer dizer loucas. E o arrebatamento se dará primeiro para fazer diferença entre o justo e o injusto. E o que eu acho interessante na parábola das 10 virgens, que conota a vinda de Jesus, as virgens prudentes falaram algo que me chama a atenção. Ela diz assim, ó, não daremos o nosso azeite, porque se nós darmos para vocês, faltará a nós. Vá aos que vendem e comprai para vós. Ou seja, nós preservamos santidade, pureza e óleo. Vocês são loucas, então vai e compre aos que vendem. Porém, há uma parte do versículo que a Bíblia diz assim, que quando o noivo veio, as 5 entraram para dentro, e o texto diz, fecharam-se as portas. Irmão, parece que a gente lê a Bíblia assim de uma forma tão automática, né? Lá dentro tinha festa, aqui fora tinha choro. Lá dentro a festa das bodas, aqui fora é ranger de dentes. As loucas bateram na porta dizendo, abre-nos a porta, Senhor. E então o noivo disse, apartai-vos, porque eu não vos conheço. Ou seja, eram virgens, estavam na comitiva do casamento, mas eram desconhecidos pelo noivo. Ou seja, não basta frequentar quem está santo, precisa ser santo. Não basta frequentar num ambiente de santidade, eu preciso viver em santidade. Porque santidade é um fator primordial para a salvação? Porque disse o apóstolo Pedro, que sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Ninguém verá. Sede santos, porque eu sou santo. Então o arrebatamento se dará para fazer distinção entre o justo e o injusto. Olha o que diz a Bíblia, lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz, e vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha, está ali, ó, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Sabe quando se dará a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve? No arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja ele vai fazer a separação. O joio ele vai mandar para a fogueira e o trigo ele vai amarrar. Oh glória, se tem alguém que é trigo, levanta a mão. Vai haver uma separação. Deixai pois o joio junto com o trigo, para que arrancando o joio não se perca o trigo, mas vai haver uma separação. Pode alguém viver em adultério cantando? Pode. Pode alguém viver em adultério pregando? Pode. Pode alguém viver uma vida toda errada, dando mau testemunho, dizendo que é crente? Pode. Pode sim, mas vai haver a diferença quando ele voltar. Segundo, porquê do arrebatamento? Para recompensar o trabalho feito a Deus. Apocalipse 22, 12. Eis que venho. Olha aí, irmão. Está aqui, é para você. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas. Paulo escreve aos Coríntios que passará 4 materiais pelo fogo. Lembra deles? Tem alguém que lembra? Madeira, feno, prata e ouro. Se eu tivesse tempo eu ia falar, mas não tenho tempo. Outra hora eu volto. Obras. Apocalipse 3:11, o texto que os irmãos escolheram. Pode projetar. Olha o que diz o texto: eis que cedo venho sem demora. Guarda o que? Para que ninguém tome a tua. Sabe o que é o que tens, irmão?
é aquilo que você já foi alcançado pela graça, pela charis de Deus. Ou seja, guarda aquilo que você já tem, para que você não perca, para que ninguém tome a tua coroa. Só que coroa aqui, irmão, não é uma coroa física, é estímpanos, lauréis, níveis de galardão. Ou seja, crente que teve a obra de palha, o fogo queima. Crente que teve obra de madeira, o fogo queima. Crente que teve obra de prata, o fogo não queima. A prata traz o simbolismo da redenção. E o crente que tem o ouro como obras de ouro, o fogo não queima, só purifica. Ou seja, a obra que foi feita para a glória de Deus. Tem muita gente que não prospera, por quê? Porque a obra é de palha, a obra é de feno, a obra é de madeira. Mas tem crente aqui dentro que galardão é de prata, galardão é de ouro, porque o que faz é para a glória de Deus. E o que é para a glória de Deus tem resposta e tem recompensa de Deus. Simples assim. Terceiro, porquê do arrebatamento? Para preservar a igreja da grande tribulação. Apocalipse capítulo 6, versículo 15. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todos os servos, pode ir ao 16, até o 17. Pode ir ao 16? Diziam os montes, os rochedos caiam sobre nós, esconde o seu rosto daquele que está sentado. 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Irmão, eu fiz uma pós-graduação em escatologia bíblica, e eu confesso aos irmãos que quanto mais eu estudo, mais medo eu tenho de ficar. Eu não quero ficar. Por que, pregador? Porque o período da grande tribulação será um momento tão terrível que nunca houve e nunca haverá. E você não quer participar dele, né? Não. Para quem é a grande tribulação? É para a conversão de Israel, não é para a igreja. Por isso que a Assembleia de Deus, ela é pré-tribulacionista. Tem os pós-tribulacionistas, tem o mid-tribulacionista. Nós somos pré, ou seja, nós acreditamos que Jesus virá antes para preservar a igreja da grande tribulação. Ou seja, o cavalo branco não é para você, o cavalo amarelo não é para você, as 7 trombetas do Apocalipse 7, 8 e 9 não é para você, o mar de sangue não é para você, o absinto não é para você, a marca da besta não é para você, porque você já foi marcado pelo sangue do Cordeiro, e a trombeta vai, ele vai. O pastor disse 2 amém, eu já vou parar. Eu conheço, pastor. Estou brincando. Mais 5 minutinhos. Quem vai participar do arrebatamento, pregador? Primeiro, os que crerem e seguirem a Jesus. Eu amo, irmão, eu amo a Bíblia, eu amo João capítulo 3, versículo 16. Quantos gostam de João 3,16? Dá para falar de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas o que eu gosto mesmo é o de 17 e 18. Olha o que diz 17. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo. Versículo 18. Mas para que o mundo fosse salvo por... Então, quem participará do arrebatamento da igreja? Aqueles que crerem. A Bíblia diz assim: aqueles que crerem nele não serão condenados. Olha o que a Bíblia diz no versículo 18, projeto 18, está ali já. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já.
Está na Bíblia, não sou eu. Então o arrebatamento dá primeiro para quem crê. Quem crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Segundo, o arrebatamento é para aqueles que ouvem e crê a palavra. João capítulo 5, versículo 24. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, é extraordinário esse texto. Na verdade, vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então o arrebatamento será para aqueles que ouvem e creem na palavra. O arrebatamento será para aqueles que confessarem a Jesus Cristo. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 10, versículo 9, olha o que ele diz, 10, 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, será? Então é para você, irmão, a saber que se com a tua boca confessar Jesus Cristo, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, será? Bora para lá então, irmão. É para você. E se tem alguém que não é salvo, ainda dá tempo de confessar com a boca, crer no coração, para ser salvo. Para quem é o arrebatamento, pregador? Para aqueles que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4 e 8, Paulo nos últimos dias da sua vida, ele diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada. Olha o que ele diz: a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Versículo de número 8, e não somente a mim, mas todos quanto amarem a sua vinda. O arrebatamento será para aqueles que amam a vinda. Então Paulo está dizendo: desde agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas todos quanto amarem a sua vinda. Tem alguém que ama a vinda dele? Tem alguém que ama a vida dele? É para você, irmão. O meu tempo foi embora. Se o tempo não fosse embora, eu tinha muito, mas eu preciso concluir dizendo que o Espírito Santo, ele conclui a obra salvífica em Apocalipse capítulo 22, versículo 17 e 20. Olha o que diz a Bíblia, Apocalipse 22, 17. O Espírito e a esposa dizem, o Espírito e a esposa dizem, quem ouve diga, e quem tem sede venha e beba da graça da água da... Não, é muito fraco para quem vai morar no céu, irmão. Tudo que eu mostrei para você na Bíblia, e você corresponder desta forma, não, projeta novamente o versículo 17, preciso dizer, o Espírito e a noiva, quem é a noiva é você, o Espírito e a noiva dizem, o Espírito e a noiva dizem, quem tem sede, vem e beba de graça da água da vida. Tem alguém que vai para lá? Levanta a mão, porque a trombeta vai soar. Pregador, você é muito Bíblia. Oh, eu prefiro ser Bíblia, mas não ser enganado. Eu prefiro ser Bíblia para não ser enganado. Jesus vai voltar. Se tem alguém que tem essa expectativa, se coloca de pé. Só quem tem expectativa que ele vai voltar. Olha aí, ó. Meu Deus, eu não sei se você está com pressa que eu termine ou porque você quer ir para o céu. Jesus vai voltar. Pastor, começa a cantar. Muito em breve. Henrique. Pedi para ele trazer aqui, fica melhor. Ei. Sim, irmão. Abre a tua boca e dá glória. Muito humilde, que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Abre a tua boca e canta. Todos têm certeza da sua salvação? Se a trombeta soar hoje, você vai. Se a trombeta, o clamor da trombeta soar hoje, você vai. Pregador, qual é o convite? 2 convites. Se tem alguém que não tem certeza da salvação e quer aceitar Jesus hoje, a porta está aberta.
Eu vou contar até 5 e a porta vai fechar, porque minha hora também foi embora. 1, 2, 3, 4, 5. Não tem ninguém que quer aceitar Depois Jesus. deste grande arrependimento, Olha o que o pastor está cantando. muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Aonde eles vão estar, pregador? Onde está aquele povo barulhento? Aonde eles estão? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de Aonde está a igreja do vai arrebatamento? dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Eu quero que os adolescentes pegam um adolescente e venham aqui embaixo comigo. Cada um pega um adolescente, um irmão, um amigo da congregação e vem aqui embaixo comigo, porque a festa hoje é de vocês. Jesus está dizendo que esta geração precisa ser edificada do arrebatamento. Chega de mensagem de oba-oba, chega de mensagem que não produz nada. Deus está dizendo: nós somos a geração do arrebatamento. Agora eu quero pedir para o pai do adolescente: vem aqui na frente. Eu quero que você vai orar para o seu filho nessa noite. O céu não é só para obreiro, o céu não é só para o pastor, o céu é para a igreja. Vem, pai, abraça o teu filho. Se a trombeta soar hoje, seja como Noé, que não salvou o mundo, mas salvou a sua família. Ai, 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 eu saparachoremandarai. Deus está dizendo: a trombeta vai soar. Eu já vou orar porque minha hora foi embora. Vem, pai, vem, abraça o teu filho. Ora por ele, ora, abençoa o teu filho. Ele vai morar no céu. Olha a igreja reunida. Rarabashura mandarai. Deus quer batizar no Espírito Santo.